Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo com vocês um texto da Palavra de Deus, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 2, e a Palavra de Deus diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém? É incrível essa história do profeta Elias. E uma coisa que nós temos que entender na vida daqueles que seguem a Deus, na vida daqueles que são chamados a cumprir o seu ministério nesta terra, todos têm um propósito sobre essa terra. E temos que entender, assim como essa história do profeta Elias, ele foi extremamente obediente à palavra de Deus, ao que Deus lhe ordenou fazer. E uma coisa que nós vemos na vida de Elias é que muitas vezes a vida de um profeta ou a vida de uma pessoa que segue a Cristo, muitas vezes ela é solitária. Muitas vezes ela se encontra na solidão do Evangelho. Mas Deus nunca desamparará esses. Deus nunca abandonará esses. Pelo contrário, Deus até o sustentará. Deus até o trará alimento, bebida, seja lá o que for necessário para a vida daquele obreiro, daquele missionário, daquele que serve a Deus. Por isso nós temos que entender que mesmo que estejamos sozinhos, se estamos obedecendo a palavra de Deus, se estamos obedecendo os comandos de Deus, sempre Deus lhe dará sustento e provisão. Nunca se esqueça disso. Muitas vezes, assim como o apóstolo Paulo, sempre declarou, e declarou em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16, dizendo assim, que todos me abandonaram. De fato, muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos, como se não tivessem apoio de ninguém. Mas se você está no centro do propósito de Deus, muitas vezes esse será o preço que você vai ter que pagar para obedecer e fazer a obra de Deus. Nós estamos indo sempre, aqueles que servem a Deus, estão sempre indo em sentido contrário a esse mundo. Porque nesse mundo, a Bíblia diz, esse mundo jaz do maligno. E infelizmente, o que nós temos ouvido e visto sobre esta terra é uma sequência de uma vasta devastação. Quando nós olhamos para o ser humano em si, muitas vezes nós não achamos que ele está evoluindo, mas muitas vezes nós achamos que ele está se decaindo. Essa é a impressão que nos dá. Mas lembre-se, Deus nunca deixou de amar a cada um de nós, a cada um desta terra. Afinal de contas, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, mesmo que esteja difícil a caminhada, mesmo que esteja se sentindo solitário, desanimado, lembre-se, Deus sempre te sustentará. É nele que você vai encontrar o seu socorro, é nele que você vai encontrar o seu apoio, a sua provisão, o seu sustento. Ele te fortalecerá nos momentos difíceis. Por isso, em nome de Jesus, não desista, não desanime, persevere. Afinal de contas, o reino de Deus é tomado por esforço. Não é fácil seguir a Cristo.
mas é extremamente maravilhoso poder contemplar da graça e do amor do Eterno sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Senhor, que a vida, Senhor Jesus, daqueles que servem a Deus muitas vezes é solitária, Pai, porque nós não vivemos segundo esse mundo, segundo as regras desse mundo, segundo os dogmas desse mundo, mas seguimos segundo a palavra de Deus, obedecemos, ó Deus, os seus comandos e as suas ordenanças. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar o alvo que é Cristo e que possamos, ó Deus, não desanimar nesse trecho de caminhada, porque sabemos, ó Deus, que a recompensa está à frente, Pai. Em nome de Jesus que eu oro nessa manhã. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também possam ser alcançadas e salvas em nome do Senhor Jesus.